Direto ao ponto. No Direto ao Ponto, a participação do promotor de justiça, Dr. Sérgio Diefenbach. Bom dia, seja bem-vindo. Falar hoje a respeito do evento que o Ricardo Sander também participou, outras autoridades aqui da região participaram e o promotor também esteve por lá em Caxias do Sul. Bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Isso foi na sexta-feira, né? Nós participamos junto com vários lajadenses e pessoas da região na reunião do Comitê de Bacia, onde foram ratificadas ou confirmadas algumas prioridades que podem e devem ser levadas aos governos e aos governantes como necessidades decorrentes da bacia do Rio Taquariantas. Naturalmente que foi escolhido ali, vocês já devem ter divulgado isso bastante, como uma das prioridades a realização de estudos sobre dragagem e sobre barragens e sobre outras medidas que possam minimizar os efeitos das cheias. Muito importante nós enfatizarmos o aspecto de que a palavra estudo ela é extremamente necessária, ela é estratégica e ela antecede qualquer ação. Ou seja, tem que ver análise de muita engenharia sobre recursos hídricos, sobre velocidade, volume de água, localização das coisas, para que só então possamos ter um posicionamento concreto a respeito disso. Nós seguimos, porém, me permitam falar isso, eu saí agora de uma reunião, de uma audiência com a Caixa Federal, com o município de Encantado, com o governo do estado do Rio Grande do Sul. Agora à tarde teremos a mesma reunião com estes entes, só que com o município de Venâncio Aires também. Nós estamos ainda muito preocupados com a situação dos projetos habitacionais, que eles são essenciais para o afastamento da população das áreas de maior risco, as pessoas que perderam suas casas e serem colocadas em espaços seguros e dignos. Estes processos, e nós estamos tentando nos debruçar ao máximo dentro deles, por isso que nesta audiência chamamos os 3 entes, município, Caixa, Estado, e estivemos ainda em audiência com o secretário nacional de habitação. Eles são e estão lentos. São e estão lentos. Isso nos causa, nós, Ministério Público, como defensores da sociedade, como tentativa de ver as coisas avançarem, nos causa muita angústia, né? Porque às vezes não há terreno, outras vezes o terreno não é próprio, outras vezes o financiamento não saiu, outras vezes a empresa não aceitou. Então nós estamos fazendo um que nós chamamos de um pente fino em cada município. Nós já tivemos uma audiência com Roca Salles, uma audiência com Arroio do Meio, uma audiência com Cruzeiro do Sul, hoje tivemos com Encantado, à tarde teremos com Venâncio Aires, depois teremos com Lajeado, com Estrela e com Mussum. E Colinas também, para nós vermos detalhadamente cada processo em que pé anda. E nós, por incrível que pareça, eu preciso dizer a vocês algo que tenho dito a todos esses entes nessas reuniões. Ainda nos falta comunicação. Ainda nos falta comunicação. Acho que a Rádio Independente vai ter que assumir esse posto, porque várias vezes a gente olha um processo, sim, mas eu achava que tinha que fazer aquilo, mas eu estava esperando que aquele encaminhasse, não, mas eu disse que precisava de tal coisa, mas eu achava que... fica perceptível que nos falta, assim, primeiro, o que nós temos dito desde setembro, um planejamento e uma organização mais regionalizada, que não precise cada município sair correndo atrás de cada ente, cada vez, com cada projeto. Então, vocês imaginem que cada município tem uns 3 ou 4 projetos habitacionais, cada qual numa fase, cada qual num ministério ou numa secretaria de Estado, e cada qual com um tipo de andamento. Isso dificulta as coisas de avançarem. Na União tem a Defesa Civil que se manifesta, tem o Ministério das Cidades que se manifesta, tem a Caixa Federal que se manifesta, e aqui no Estado são 2 ou 3 secretarias, e isso causa muita dificuldade de andamento rápido e célere para as coisas acontecerem. E assim nós vamos seguir até passar por esse aspecto todo, porque dentro destes projetos, assim como aqueles lá da bacia do Rio Taquari, nós precisamos entender que o afastamento da população da zona de perigo é essencial. A zona da inundação abrupta, aquela zona que causa destruição. Estes projetos, na visão do Ministério Público, nesse momento, são prioritários. É a preparação para o espaço de passagem do rio. Estabeleci como proposta a estes entes todos nas audiências que a gente tenha por base 3 princípios: o da humildade, o da inovação e o da união. É muito importante que esses órgãos e essas agências e esses entes
federados tenham humildade de entender o quanto as coisas estão lentas e que tenham inovação para apresentar soluções, às vezes, diferentes daquelas que estão dentro da gaveta ou dentro da caixinha, que nós vamos precisar encontrar alternativas a problemas que são complexos. E a união fundamental, porque senão, a união que eu quero dizer é a união entre todos, não a união federal, a união entre os 3 entes, porque nenhum ente sozinho executa essa enorme e importante tarefa de realocação das pessoas que estão hoje afastadas de suas casas. Tem coisas que andam até relativamente rápido. Eu vou pegar aqui o saque do FGTS. Claro que daí é o dinheiro do próprio trabalhador. Não é o governo que está dando dinheiro. Não, o dinheiro é nosso, é meu, é da Rita, é de quem, enfim, trabalhou, que tem ali a sua carteira de trabalho e que vai ter depositado pela sua empresa. Tu vai lá e saca esse dinheiro, né? Para mim funcionou bem, para várias pessoas que eu sei funcionou bem. Fundopem. Falando de empresas, algumas também já receberam, outras têm mais dificuldades. Acabamos de falar aqui com o seu Ângelo Fontana, relatando a dificuldade do pagamento de um salário mínimo para os funcionários, né, das empresas que foram atingidas. A maioria não está conseguindo, que foi anunciado aqui pelo Paulo Pimenta também, quando veio para cá o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As coisas não estão andando. E as casas, Rita, de quanto que é a situação de Caraá que você falava? Eu estava conferindo aqui só para ter certeza. Aquele temporal que teve em Caraá foi um ciclone extratropical, foi em junho de 2023. Foi antes, portanto, da catástrofe aqui. A primeira enchente forte que nós tivemos foi de setembro. Exatamente. Teve essa questão lá desse ciclone e ainda tem pelo menos 40 famílias esperando casas definitivas em Caraá. Então, não é uma exclusividade nossa. Isso começa a nos preocupar cada vez mais. Muito pelo contrário. Vocês vejam que Blumenau, que tanto serviu de exemplo para nós olharmos, Blumenau, quando teve seus grandes problemas, eles ficaram 2 anos com mais de 1.000 pessoas em abrigos. Então, é claro, tudo depende com o que a gente se compara. Se nós compararmos com alguns episódios do passado, nós sim temos enormes avanços de agilização, a própria liberação do recurso. Mas é importante entender que uma coisa é liberar o recurso. O que é liberar o recurso? É dizer, sim, a ideia está aprovada, o recurso está aqui e ele está separado esperando. Agora, dali até ele entrar numa execução, eu preciso encaminhar projeto, eu preciso acertar quem constrói, eu preciso acertar qual é o terreno, eu preciso saber que tipo de padrão construtivo, uma série de outras coisas, até que aquele dinheiro lá chegue até o tijolo da casa. Acreditem, tem hipóteses em que o município apresentou um projeto, mas ele não tem dinheiro para comprar terreno. Aliás, os terrenos têm sido o grande problema, inclusive para as doações privadas. Há inúmeras pessoas ou empresas ou movimentos que trazem a ideia de construir a casa, vou entregar a casa, mas não tem o terreno. Então hoje, nós precisamos mais de terrenos do que casas. E isso é algo que não tem uma solução pronta nas esferas governamentais. Então tem um município que estava pronto para comprar terreno, precisava empréstimo, precisava de dinheiro que não tinha no seu cofre, mas ele não tinha nome qualificável para ter empréstimo naquele valor. Então ele já estava endividado, não conseguiu dinheiro, não conseguindo dinheiro não compra o terreno. Não comprando o terreno, não começa nem a infraestrutura. Não começando a infraestrutura, o projeto está lá, o dinheiro pode estar aprovado, mas que não vai entrar nunca em execução. Então há um sem número de detalhezinhos em cada aspecto desse que vão gerando um irritante atraso nas coisas. Então, se nós compararmos com outras circunstâncias, estamos andando rápido. Mas se compararmos com a necessidade das pessoas, estamos muito devagar. E é isso que o Ministério Público tem dito a esses entes federados. Tomara que agilizem, né? É importante essa cobrança, é importante essa fiscalização. Falando em irritante, a gente até buscou, claro que é uma situação diferente, não é as casas, as pessoas que estão sem teto para morar, mas em relação às pontes aqui entre Lajeado e Arroio do Meio, ainda se trabalha nos acessos. Parece que se o tempo colaborar, no final dessa semana vai se terminar os acessos e as cabeceiras, para daí o Exército começar a montar a ponte, que vai levar até 25 dias. Mas ainda não se tem a confirmação. Tem a questão da chuva que pode atrapalhar. E pegando a ponte, aquela que a Medabil venceu inicialmente a licitação, mas a licitação ainda não está homologada, que daí vai ser construída uma ponte ao lado da ponte de ferro, e não em cima dos pilares como era previsto. O governo federal ainda não sabe se vai alterar aquela licitação ou se vai ter que fazer uma nova. Isso ainda não está definido também. São outras situações que precisamos de resposta. A licitação foi no dia 31 de maio. Licitação feita aqui através da Prefeitura de Lajeado, mas era um projeto diferente, então vai ter que ter essa mudança.
Então também aí demorando, mas esperamos que aí seja mais rápido, né? Doutor Sérgio, muito obrigado. Grande abraço, boa semana. Um abraço, bom dia para vocês.